Gênesis capítulo 11. Texto muito conhecido. A gente tem lido bastante aqui esse Gênesis capítulo 11. Vamos ler mais uma vez. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Esse versículo é chave. A motivação, tá? O versículo expressa a motivação daquele projeto. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Babel está relacionada com um sujeito que se chama Nimrod. Já ouviram falar desse camarada? Que está aí em Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10, a partir do versículo 6. Versículo 6, Gênesis 10, 6. Encontraram Gênesis 10, 6? Noé teve quantos filhos? Quantos? Quantos filhos? Sem, Cã e Jafé, né? Sem, Cã e Jafé. O cão, né? Nome feio danado, cão, foi o amaldiçoado, vocês sabem disso, né? Por que eu fui amaldiçoado? Exatamente. Não respeitou o pai, desrespeitou o pai. Expôs. Perfeitamente, Zé. Tem implicações espirituais mais do que a simplicidade da nudez física, né? Perfeitamente. Não só viu a nudez, como expôs a nudez do pai de uma forma desrespeitosa. Por isso, o pai o amaldiçoou. Quem é Sem? Você já ouviu falar dos semitas, dos antissemitas? Sem é pai de quem? Para o nosso contexto religioso, espiritual, evangélico, Sem, qual que é a importância de Sem? Sem
é o pai dos judeus. Sem é pai de Terá, de Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. E semita hoje está intimamente relacionado ao povo judeu. Semitismo e antissemitismo. Então, no versículo 6, os filhos de Cã são quem? É feio, mas pode falar. Cuxi, Put, Mizraim e Canaã, né? O Mizraim é quem? Mizraim é o Egito. Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabtecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou quem? Nirode é filho de Cã. Tá certo? Porque o Cuxi é filho de Cã. Cã gerou Cuxi e Cuxi gerou a Nirode. Cuxi gerou a Nirode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Então, o Nirode, essa figura de Nirode, quando diz que foi grande diante do Senhor, ninguém como Nirode, poderoso caçador diante do Senhor, a melhor interpretação é de que ele confronta Deus, ou ele se iguala a Deus, né? Ele não se submete a Deus, ele não depende de Deus, ele não se sujeita a Deus, ele faz face a Deus, né? Colocar-se diante, né? Essa é a ideia. Então, esse Nimrod é que edifica Babel. De Babel vem Babilônia, e daí a gente conhece toda a história. Então, Babel é um projeto somente arquitetônico ou também espiritual? Os dois. Ele é arquitetônico, mas ele é também espiritual. É um projeto também espiritual. Por que que é um projeto espiritual? Desejo de alcançar a Deus. De uma maneira física e humana. De uma maneira física e humana. Então, Babel é um desejo humano, por força humana, por um caminho humano de se chegar até Deus. Uhum. É religioso. Perfeitamente, Silvio. Todo intento de se chegar a Deus é religioso. Não necessariamente. Toda e qualquer forma de se chegar a Deus é religioso. Isso. Mas como é que nós chegamos a Deus? Por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Nós chegamos a Deus por meio de Jesus, porque Jesus é o caminho estabelecido por Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Então, qual é o caminho que Deus estabelece para se chegar até Ele? Jesus. É o caminho estabelecido por Deus. Qualquer outra tentativa de se chegar a Deus que não seja por Jesus é uma afronta a Deus. E é uma religião. É um Nimrod, que afronta a Deus, que faz face a Deus, que faz frente a Deus, que quer chegar a Deus do seu jeito, da sua maneira. Então, isso está presente na Bíblia desde que o homem foi expulso do jardim do Éden. No jardim do Éden, o homem estava na presença de Deus. Para fora do Éden. Como é que vai ser esse negócio agora da relação com Deus? Então, esse espírito religioso de construir uma religião ao gosto do homem, do jeito do homem, de acordo com a razão humana, ele é antigo. Ele é desde as origens da humanidade. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim? Por quê? Não é por uma questão de primícias, de melhor ou de pior. Hebreus vai dizer que Abel ofereceu uma oferta aceitável, mais excelente a Deus, porque o fez pela fé. Opa, isso aqui é revelação, é instrução da palavra de Deus. Em 1 João vai dizer que Caim era do maligno. Já leram lá, está escrito. Então, nós entendemos aqui, pela leitura da Bíblia, por aquilo que é revelado mais adiante, no Novo Testamento, em Hebreus, 1 João, que Deus não aceitou Caim e nem a sua oferta. E que Deus aceitou Abel e a sua oferta. E Deus aceita a oferta de Abel porque ele faz do jeito que Deus revelou. Ofertar a Deus é cultuar a Deus, é buscar a Deus, é aproximar de Deus. Então Abel procura aproximar-se de Deus do jeito que Deus estabeleceu, do jeito que Deus revelou. E Caim procura aproximar-se de Deus do jeito que ele pensou, do jeito que ele achou, de acordo com a sua razão, de acordo com as suas intenções. Então, esse espírito de Caim, que é o mesmo de Nimrod, que é o mesmo de Babel, que é o mesmo de Babilônia, esse é o espírito religioso do anticristo. O espírito de Abel, de Sete, de Noé, espírito, ideia, né? Sentimento, é o da revelação, da submissão a Deus, de fazer do jeito que Deus estabeleceu. Então, preste atenção, vamos abrir a nossa Bíblia, aqui em Gênesis 28. Gênesis 28, versículo 10. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Que Deus nos dê graça, amém?
iluminação, entendimento da sua palavra, da sua revelação. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Versículo 16: Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, à porta dos céus. Opa! É a primeira vez que Deus se revela a Jacó. Até então, Jacó não tem essa experiência da revelação de Deus. Agora vamos lá em João, Evangelho de João, capítulo 1. Essa coisa de porta do céu, de escada do céu, é uma inquietação humana. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do versículo 50. Ao que Jesus lhe respondeu: Por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos, tem alguma similaridade com o texto de Gênesis 28 que nós lemos? Tem. Quem que é a escada para os céus, de onde os anjos sobem e descem? Jesus. Vereis os céus abertos. Quem que é a abertura para os céus? Jesus. Quem que é a escada para os céus? Jesus. Evangelho de João, capítulo 10, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. A parte A do versículo. O que está escrito aí? A passagem para os céus, o portão estelar, a abertura para os céus é quem? Ele é a porta. Ele é a escada para os céus. Então, o que eles estavam querendo em Babel era exatamente isso. O Karnal estava pontuando. É uma intenção humana. É uma religiosidade humana. É um desejo humano de se chegar até Deus. De uma forma humana, de uma maneira humana, de um jeito humano. Ok? A palavra religião significa religar. Uhum. Sim.
perfeitamente, né? Toda e qualquer tentativa humana de se chegar a Deus por meios humanos, razão humana, vontade humana, jeito humano, é uma religiosidade não aceitável diante de Deus. Porque só podemos chegar até Deus pelo caminho que Ele mesmo estabeleceu. Amém? Vamos lá. Então, há esse anseio humano por Deus. Nós fomos criados por Deus. Dentro do ser humano, né, do espírito humano, há essa consciência de Deus, há esse anseio por Deus. Isso é uma realidade. Isso é um fato. Mas nem todo ser humano, aí entra a rebelião. Ele está disposto a fazer do jeito que Deus estabeleceu. Pastor, há um anseio no coração humano por Deus? Nós fomos criados por Deus, à imagem de Deus, sentimos falta de Deus, sentimos saudade de Deus. Saudade de Deus, sim, sentimos saudade de Deus, sentimos saudade do paraíso, está dentro do nosso coração, queremos voltar para o paraíso, queremos voltar para a presença de Deus, é humano. Mas aí, quando nós não nos submetemos ao jeito de Deus, começamos a criar caminhos, a construir torres de Babel, a fazer escadas para poder chegar até os céus. É a razão porque existem milhares de religiões. Agora, nos últimos dias, do século XX para cá, surgiu um outro tipo de religião. Surgiu outro tipo de religião. Pastor Hélio falou muito dela aqui na sua pregação de domingo. Qual que é essa nova forma de religião? O secularismo. A secularização. Qual que é a ideia do secularismo e da secularização? É um mundo sem Deus, onde o homem meteu na cabeça que Deus está morto, que não precisamos de Deus, que nós conduzimos a nossa própria vida, damos sentido para a nossa existência e respondemos às nossas perguntas sem Deus. Então, é um mundo esvaziado de Deus. Só que essa coisa do desejo do sagrado permanece dentro do homem. E ele vai preencher isso com o quê? Se Deus está morto? Com consumo. Então, nós assistimos nos dias atuais a elevação de outro Deus, de um outro ídolo, que é o consumo, que é o consumismo, que é comprar coisas, que é ter coisas, que é correr atrás de coisas. Eu estava vindo para cá agora e pensando, né? Há alguns anos atrás, há bem poucos anos atrás, os comércios não abriam no domingo. Não abriam. Por que que não abriam? Era um dia santo. Era um dia santo, era um dia sagrado. Era o dia de todo mundo voltar-se para Deus. Então, nesse mundo secularizado, hoje é o dia das pessoas, não é? Fazer compras, ir para o shopping center, passear. E o mais incrível de tudo,
boa parte dos shopping centers, a estrutura arquitetônica deles é de uma catedral. Tem alguns que você entra, a sensação é de você estar entrando numa catedral. Isso é intencional. É o templo do Deus consumo. É o templo do mundo secularizado. E quais são os ídolos que estão ali presentes, pendurados? Coisas bonitas, caras, cheirosas, né, que atraem os nossos olhos. Então, o mundo secularizado, europeu, norte-americano, e que começa a ser o brasileiro, é um mundo sem Deus, um mundo que matou Deus. Deus está morto. Se Deus está morto, o que nós vamos fazer na igreja? Então, é esse espírito que move e que conduz a humanidade. Caim, Babel e aí por diante. Mas vamos voltar lá em Babel para a gente entender mais algumas coisas? Sim, Zé. Exato. Uhum. Ok. Vocês já ouviram falar do mandato cultural? Nós nos relacionamos com Deus e Deus se relaciona conosco através de alianças, através de mandamentos que nos direcionam. A diferença de quem serve a Deus, como disse Jesus, é que nós seguimos os mandamentos de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, seguimos a palavra de Deus, nos foi revelado o caminho de Deus e nós andamos no caminho de Deus e fazemos a vontade de Deus, né? Foi muito falado aqui no domingo à noite, a autoridade da vontade, né? Satanás, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Satanás, ele é vencido e quebrado pela vontade de Deus e não pelo nosso poder. Então, quando nós estamos na vontade de Deus, sujeitos a Deus, o Satanás bate em retirada. Por isso que é uma ordem bíblica. Não é casual. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu estou na vontade de Deus, sujeito a Deus, no centro da vontade de Deus, aí a vontade de Deus, a autoridade de Deus está presente. E o diabo bate em retirada. Pastor? Fala aí para nós, pastor, vai ser bom. Eu digo que existe uma forma hoje também de adoração, de se aproximar de Deus, que ele cria uma forma sozinho, só é de entendimento dele, é o jeito dele certo de servir a Deus. Os outros estão todos errados, ele se isola. Sim. Na sua casa. Isso também é um tipo de secularismo ou é um tipo de religiosidade? Os desigrejados, é isso, pastor? Isso. Não existe possibilidade, né? Pelo menos está posto, né? Isso é uma teologia bem antiga e uma consciência muito antiga. Deus faz aliança com o seu povo. Santificai-vos, eu serei para vós Pai, e eu andarei no meio de vós. A aliança de Deus, ela é comunitária, né? Ela é com o seu povo, ele habita, ele se manifesta, ele caminha no meio do seu povo. Então, não há possibilidade de uma pessoa agradar a Deus
agradar a Deus, vivendo a sua vida espiritual isolada. Não há possibilidade. Agora, nós fomos perdendo tão de vista, né, a perspectiva espiritual, que a gente vem para a igreja e muitas vezes não entende o fenômeno espiritual miraculoso, extraordinário que está acontecendo aqui. A gente vem para cá para se reunir por causa dessa perspectiva comunitária da fé, da comunhão, da vivência, do repartir, do partilhar, do apoiar, do perdoar, do fortalecer, do edificar. Então, é isso. Quando a pessoa ela se isola, a Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. São duas coisas que me preocupam nessa colocação do pastor Josué. Esse isolacionismo da pessoa se isolar, e no mundo carismático que é o nosso, Batista Central, das igrejas carismáticas renovadas, de viés pentecostal, esse empoderamento que a pessoa tem dela achar que ela não precisa de mais ninguém. Ela não respeita a autoridade. Ela não se sujeita às autoridades constituídas. Então, são princípios que se manifestam e que acabam desvirtuando um pouco, né? Uhum. Se isolando, exato. A igreja, ela é o projeto de Deus, ao contrário de Babel. A igreja é um projeto de Deus. Essa nossa vivência, né, comunitária, quanto mais próxima, quanto mais estreita, mais abençoadora. Mais dificuldade nós vamos ter, vão aparecer, né? Mas mais cresceremos espiritualmente, mais entenderemos o plano de Deus e o projeto de Deus para as nossas vidas. A igreja, a convivência com os irmãos, a igreja entendendo o povo de Deus, não quatro paredes, né? Mas a convivência com os irmãos, ela é de fundamental importância. A colocação de Jesus para os discípulos estarem juntos em Jerusalém, né, até que do alto eles fossem revestidos do poder, dá também esse entendimento dessa unidade, para que o Espírito Santo fosse derramado sobre a vida deles. Ele não pediu para que cada um fosse para a sua casa. Sim. Não é isso? É verdade. É um outro entendimento, né? A unidade, ela é sempre, né, abençoadora, vai sempre trazer bênção e graça sobre nós, né? Temos essa tendência. Isso. O secularismo tem nos levado. Afeta. E a mídia social, a internet, a mídia social, ela traz, é uma leitura minha pessoal, a falsidade de que você está próximo. Eu acho bom, né? Não estou criticando, não, mas eu abro lá as mídias sociais dos grupos da igreja, bom dia, irmãos, né? Mas você passa por ele aqui na igreja e ele não sabe quem você é.
Não é incrível? Ele dá um bom dia bonitinho lá na mídia social, assim, alegrinho. Não estou dizendo que não deva fazer, pode fazer, mas é só que ela te cria a falsa ideia de pertencimento, de que você pertence aos outros e que os outros pertencem a você, e é falso. É uma falsa ideia, é uma ilusão. Ela te cria a falsa ideia de aproximação. Por isso que tem gente que... eu nunca, irmãos, nunca imaginava que nós chegaríamos nos dias de Matrix. Vocês assistiram Matrix, o filme? Qual que é a ideia do filme, do Matrix? Perfeitamente. O Matrix, você vive duas realidades. A realidade real, concreta, palpável, e a realidade que te pluga no mundo virtual. Então, nós temos dois mundos, o mundo real e o mundo virtual. A miséria, a desgraça, é que o mundo virtual está se tornando mais real do que o mundo real. Né? Isso. Então, hoje nós temos duas realidades. Né? O mundo real, do nosso cotidiano, do contato físico, das percepções, da tangência, esse é o mundo real. Né? E o mundo virtual? O mundo virtual, hoje, isso, não, é o mundo da internet, é o mundo da rede, né? É o mundo digital. Ele está sendo mais real e mais presente na vida das pessoas do que o mundo real, de fato e de verdade. É o Matrix. Só que lá no Matrix, eu tinha que deitar lá naquela máquina e trazer um cabo, a internet era cabo ainda, né? E plugava na cabeça dele e ele entrava no mundo virtual, né? Hoje você vai fazer a reserva no hotel, a primeira coisa que os meninos perguntam é: tem Wi-Fi? Eles chegam no restaurante, agora já não precisa, né, que tem 4G, mas chega no restaurante, fica procurando na parede a senha do Wi-Fi, qual que é o Wi-Fi do lugar. Porque o mundo real não é suficiente. Ele tem que plugar urgentemente. Ele tem que plugar urgentemente para entrar no mundo virtual. Aham. Apreciar o nosso café, você não vai ter necessidade de Wi-Fi. Exatamente. E está cada vez mais comum. Mais comum. Às vezes eu estou lá dentro de casa, a Márcia sentada aqui no sofá do meu lado, eu acho uma coisa engraçada no celular, eu mando para ela. Ou seja, até tudo, né? Mas não é verdade? É o mundo virtual que está encampando. Ele está se transformando no real. Aí sim, aí nós estaremos perdidos. Aí a coisa vai ficar feia, né? Alguns acham que esse mundo virtual, esse mundo digital, esse aí é o 666. Esse aí é a besta, que marca a mente de todo mundo e domina todo mundo. Você estava lá com o irmão que joga um bom dia, né? Sim. Ele está se realizando. Sim.
Ele está com a falsa ideia de que ele comunica, que ele tem comunhão com todo mundo. Exato. E é uma ilusão, porque ele está bem com os irmãos e dando bom dia para todo mundo no mundo virtual. Mas no mundo real, ele passa na rua pelo irmão e não sabe quem que é. Sim, é. Então, Reilan, fala, meu irmão. Obrigado. A paz do Senhor de antemão para a igreja, amém? Antes de mais nada, tive a grata surpresa de receber ontem, né, hospedamos ontem, um amigo do senhor das Priscas Eras, o Bill Watson. Por favor, Bill? Conhece o Bill? O nosso irmão Bill dos anos 80 aí, pastor. É verdade, o Bill perdeu os cabelos, ele não estava nem reconhecendo. Lembra dele, Silvio? Fica em pé aí, Silvio, para os irmãos verem. Bill foi jovem aqui da igreja na década de 80, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Fala, Renan. Renan. Compartilhando sobre a nossa caminhada espiritual, a vida espiritual, eu ontem abordando lá em casa sobre esse texto de Colossenses 2, essa realidade que o senhor abordou, Nirod, essas vãs tentativas humanas, né, de chegar a Deus, né? Então, Paulo já há 2 milênios atrás, ele já vivia essas inquietações humanas são desde a queda, né? Desde a queda, é óbvio, né? Então, Colossenses 2, 8, 9, diz assim, Paulo, o Espírito Santo na boca de Paulo, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de sutilezas e vãs filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora, o antídoto, esse versículo aqui, eu estava explicando para o Bill, me trouxe uma libertação tremenda, pastor. Amém. Porque hoje, todo mundo quer ser mentor de todo mundo, fazer cabeça de todo mundo, né? Nós estamos vendo aí os iluminados, os tidos iluminados, sabichões, etc., coisa e tal. E Paulo fala assim, porque nele quem? O assunto da carta é Jesus, né? O Senhor Jesus, não é verdade? Claro. Então, porque nele, Jesus, mora, habita corporalmente toda a plenitude da nossa razão de ser, de busca, de existir, que é Deus, né? Sim. A divindade, não é verdade? Então, amém. Esse texto é um texto libertador, é uma revelação libertadora. Glória a Deus. Que as pessoas ficam inquietando, né, atrás do fulano, do ciclano, do beltrano, ou de alguns movimentos que surgem, né? Como tido da hora, né? E certamente negam-se a Cristo, né? Estão menosprezando essa verdade. Jesus é tudo, né, pastor? Sim, Jesus, verdade. Obrigado, Irã. Aí aproveitar o ensejo, pastor, acerca do falecimento da minha saudosa sogra, ela está na Irlanda, ela vai vir essa semana, o translado do corpo. Provavelmente na quinta ou sexta-feira o corpo chega ao Brasil, como é desejo dela, não ser cremada lá e nem ser sepultada lá, estão trazendo o corpo. Obrigado, Irã. A mãe da Juscelina faleceu, mãe da nossa irmã, e pela graça e misericórdia de Deus, o corpo vai ser trazido para cá, né, para a família ter esse momento de despedida, né, que é muito importante. Bem, irmãos, então, encerrando aqui, né, esse espírito de Babel, de Nimrod, de Caim, que é o espírito do anticristo, né, de criar uma religião ou uma forma de chegar a Deus sem Cristo, porque a forma de Deus é Cristo. Uma forma sem Cristo é do anticristo. Então, João vai dizer que esse espírito do anticristo, ele opera desde os primórdios, né? Então, Cristo é a escada, Cristo é a porta dos céus, Jesus Cristo é o caminho para os céus,
Jesus é o caminho para o Pai. Aí vem o espírito do anticristo, e que apresenta escadas, caminhos, portas, portões, possibilidades alternativas, né? Mas que nunca chegarão até o Pai. João Vitor? Cadê o microfone aqui, Paguinho? Pois não. Por favor. Que o Espírito... Valeu. O Senhor disse que o espírito do anticristo já habitava lá em Babel, né? Sim. E que essa tentativa de se achegar a Deus de uma forma humana é um fruto desse espírito, certo? Sim. Mas não deu certo, porque não tem como a gente chegar a Deus através de tentativas humanas, através de uma torre, por exemplo. Não. Então, pode-se dizer que esse espírito, ele tentou achar uma forma de, então, como a gente não vai conseguir se achegar a Deus de uma forma humana, sim nos afastar de Deus, pode-se dizer que ao invés de uma torre humana para chegar ao céu, ele está meio que tentando construir uma fortaleza para que nós não nos acheguemos a Ele no mundo secularizado? Interessante. O que a gente tem como, vamos dizer assim, fato e realidade, né, é que o espírito do anticristo, por isso anticristo, né, eu estou até aqui com o texto de João aberto, né, fala assim: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, é chamado de anticristo porque ele nega o Cristo, né? Qualquer construção religiosa, física, ideológica, espiritual, que tente nos aproximar de Deus sem ser por Jesus, é do anticristo. Assim como qualquer forma de poder usado que não seja o poder de Deus e para a glória de Deus é espúrio, né? Ok, João? Irmão Sebastião? Uhum. Perfeito. Ok, é isso mesmo. Sim. 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 Deus está comigo. Não. Aham, assim. Isso. Que remonta também aos dias do apóstolo Paulo. Os romanos e gregos acreditavam na deusa Fortuna. A deusa Fortuna, que traduzido para o português é a sorte, era responsável pelos momentos bons e pelos momentos ruins que você vivesse.
é uma potestade. Aí vem o cristianismo, né, e traz para a gente a ideia de um Deus vivo, presente, que interfere e que governa todas as coisas, né? Então, todas as coisas que a gente vive hoje, de certa forma, é o ressurgimento de coisas do mundo pré-cristão. Nós estamos vivendo o mundo pós-cristão, na verdade, é como se fosse um círculo, a gente está voltando ao mundo pré-cristão. Silvério? Estamos encerrando, irmãos. Dá tempo, pastor, ainda? Tá, com certeza, velho. O senhor explicou muito bem a respeito da tônica aí né, Babel e o propósito, né, de Jesus, Pentecostes. Mas aqui seria, eu estava pensando aqui, que o versículo 4, né, a parte B dele diz o seguinte, em Gênesis 11, né? Uhum. Façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Enquanto Jesus diz lá em Atos, que recebereis poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. Exato. Seria só uma coincidência ou realmente não, tem totalmente o oposto? Tem tudo a ver. Primeiro, foi o que a Zete falou, o mandato de Deus, o mandato cultural. Crescei, multiplicai, dominai a terra. Depois do dilúvio, quando o homem sai da arca, o primeiro mandamento de Deus, que é uma réplica desse mandato cultural, é: crescei, multiplicai e espalhai-vos sobre a terra, né? Porque se a imagem de Deus, né, está no homem, esse espalhar do homem sobre a terra, de certa forma, é o espalhar da imagem de Deus e da glória de Deus. Então, o ajuntamento é manifestação da rebelião. Percebe? Então, quando eles fazem a torre, não, vamos ficar juntos aqui, como você leu, não vamos espalhar, para que não sejamos espalhados por toda a terra. É rebelião. É o espírito da rebelião. Assim como a igreja também, que se ajunta e não espalha, está no espírito de Babel, está no espírito de rebelião. Assim como quando a estrutura da igreja, se superpõe ao mandamento de Deus, é o espírito de Babel. É incrível, irmãos, é incrível. É ruim falar porque parece que a gente fica metendo pedra no telhado dos outros. Mas nós encontramos com um menino missionário na China, garoto formado em engenharia da computação, uma formação muito boa, que ouviu o chamado de Deus, atendeu o chamado de Deus e foi para o campo missionário, conduzido por Deus. Nós encontramos esse menino lá, na região tibetana. Pastor Leandro, quando viu, falou assim: mas você está magro demais. Eu falei: estou magro, é por causa da quantidade de comida. Aqui os chineses comem pouco, eu estou comendo pouco, e o meu dinheiro não dá para eu comer mais. Mas, e a sua igreja? Não, a nossa igreja, a igreja, né, da qual eu sou, ela diz que não tem condições de me dar o sustento adequado. A igreja dava, me parece que mandava $500 para ele. Aí nós começamos a conversar e fomos perguntando. Ele é o primeiro missionário que a igreja envia, uma igreja de 4.000 membros, e que está colocando escada rolante no templo da igreja. Quanto custa uma escada rolante, Arnaldo? Mais ou menos. É caro, né? 200, 300 mil reais. É. Então, essa escada para o céu aí tá muito mais para Babel do que para o céu. Então, são essas coisas que não podem acontecer. Não pode, irmãos.
Tomara que a igreja tenha 2, 3 escadas, não tenha elevadores, escadas, etc. e tal. Mas com um testemunho de um menino, membro da igreja, lá no campo, que não está podendo comer tanto quanto devia, é triste.